Vamos lá. Estão animados? Vamos lá, vou falar mais uma vez. A última vez para a gente iniciar, senão a gente vai fazer muito tarde. Começa muito tarde. Todas as aulas gravadas do Domiciliar Talks está na descrição do grupo do WhatsApp. Só recebe a condição especial, material de apoio, quem der check-in em todas as aulas. Hoje era a última chance, só que como vocês estão pedindo muito, pode fazer o check-in, assistir todas as aulas, fazer o check-in, que amanhã a gente vai olhar e ver se vocês fizeram o check-in, aí a gente disponibiliza o material. A condição especial foi só para quem assistiu até hoje, porque hoje é o grande lançamento, tá certo? Vamos lá, tá? Mudando de assunto, virando e focando na imersão agora. Minha gente, seguinte. Hoje nós vamos falar sobre a odontologia domiciliar de uma forma um pouquinho diferente. Uma forma que talvez muitos de vocês já conheçam essa odontologia, mas não entenda. O que eu gosto de falar de casos clínicos é que é a ação. Veja, até agora, quem assistiu todas as aulas conseguiu ver que a odontologia domiciliar é uma odontologia que é crescente, é algo que está crescendo cada vez mais, porque o nosso público que a gente atende é um público que necessita desses cuidados em casa. Só que esse público ele precisa de cuidados diferenciados e não adianta só você saber a biossegurança ou saber como captar paciente. Se você não souber como conhecer essa odontologia e ter raciocínio clínico para esse tipo de serviço, certo? Então, a imersão é isso. Inclusive, tem um caso aqui que eu acho que a Aline lembra, que a gente discutiu lá no grupo de estudos, que eu quis trazer aqui para vocês, porque é muito interessante e trabalha muito raciocínio clínico. Para quem não sabe, a gente tem um grupo de estudos, eu não abri esse ano, eu ia abrir, mas não abri, porque a gente estuda casos clínicos, é bem legal, mas mais para frente, quem sabe, eu abro de novo. Mas eu quero muito que vocês estejam atentos e reflitam que a gente precisa ter raciocínio clínico. Até aqui, vocês entenderam a odontologia de uma forma mais prática. Mas agora eu quero que vocês entendam o raciocínio clínico. Tudo bem? Posso continuar, galera? Posso continuar? Tudo certo? Tudo certo? Vamos lá. Perfeito. Show de bola, gente. Bom, então, para vocês que estão chegando aqui e não me conhecem, vou me apresentar de novo. Para quem me conhece, já conhece toda a minha história, né? Mas eu sou a fundadora do Dentistas Home, que é uma das maiores empresas de odontologia domiciliar do Brasil. E na minha trajetória, eu percebi que muitos pacientes não conseguiam ir ao consultório. E eu sempre queria fazer uma odontologia diferenciada. E foi assim que eu comecei o atendimento domiciliar. E eu sou muito grata. Não foi fácil no início, mas através do meu método, através das minhas estratégias, eu consegui realmente, entender um pouco mais sobre essa odontologia, tá? E aí eu ajudei a montar a primeira disciplina de odontologia domiciliar do Brasil no meu mestrado, e foi aí que me deu o start de começar a ensinar. Eu amo ensinar, amo estar aqui com vocês, produzir coisas, gosto demais, né? Porque sou uma louca, estar quase mais de 6 semanas trabalhando e focando e dando aulas aqui para vocês, mas é porque eu realmente prometi que quando eu chegasse lá, eu ia ensinar outros dentistas a chegarem também. Então, por isso que eu faço essas coisas. Mas vamos lá, galera. É, Só dando uma grande revisada, né? Muitas pessoas elas necessitam desse serviço. Quem está aqui a primeira vez é importante entender que a odontologia domiciliar ela precisa de planejamento, ela precisa de biossegurança, ela não dá para ser feito de qualquer forma. É muito importante a gente entender que precisamos ter raciocínio clínico. Natália, você fala tanto de raciocínio clínico, o que seria isso? Raciocínio clínico o raciocínio clínico na odontologia domiciliar nada mais é do que você entender quem é esse paciente e através do que ele tem
do que ele necessita, você associar ao que você consegue fazer para esse paciente. Isso é ter raciocínio clínico. Não adianta a gente querer fazer 1.000 reabilitações em um paciente com várias comorbidades e que não vai usar uma prótese, por exemplo. Eu gosto muito de trazer exemplos, principalmente aquelas pessoas que, eu acho que esses dias a Aline trouxe o caso dela e ela falou, ela mostrou uma foto no na nossa comunidade. Eu vou expor aqui, tá, Aline? A Aline, ela trouxe uma foto, não vou trazer aqui, né, obviamente, mas eu vou falar. Ela trouxe uma foto de um caso que ela atende em domicílio, a gengiva toda demasiada, com inflamação gengival, tinha presença de biofilme e ela fazia a limpeza a cada 3 meses. E ela trouxe esse caso na nossa comunidade de odontologia domiciliar, essa comunidade. Ela tem mais de 300 dentistas que fazem essa odontologia. Acho que já chegou a 300, na verdade, mais de 250. E todos os meus alunos, que são alunos que fizeram a formação, o mentoria e tudo mais, eles estão nessa comunidade e a gente sempre discute vários casos lá. É muito legal. E aí a Aline trouxe. E aí muitos falaram assim: ah, precisa disso, precisa daquilo. Quando eu bati o olho, Aline, olha o meu raciocínio. A Aline vai lá a cada 3 meses, faz uma limpeza recorrente. Não é culpa de Aline, ela faz a limpeza toda certinha. Mas se esse espaçamento de tempo tá fazendo com que tenha muito biofilme, muito edema, muito problema gengival, o problema está nesses 3 meses, nesse intervalo. Qual o raciocínio clínico que nós temos que ter? Não é só ensinar a família, mas é diminuir o tempo de 3 meses. Porque eu tenho certeza que na consulta a Lena ensina, explica a família, mas muitas vezes não acontece a higienização. Então, ofertar um pacote mensal. Ofertar um pacote mensal. Eu vou vir aqui todo mês, por 6 meses eu vou vir aqui todo mês. E eu vou para a gente tentar ver se realmente é um problema, né, que ela tá para a gente poder pesquisar, ou se é falta de higiene, que provavelmente é falta de higiene, né? Então, assim, ofertar pacotes de higienização semanais, higienização simples, né? Pode ser feito também. Então, isso tudo, gente, é raciocínio clínico para esse paciente, certo? Faz sentido para vocês? Não estão conseguindo entender o que seria esse planejamento, essa tomada de decisão clínica, esse limite de atuação? Isso tudo nada mais é do que raciocínio clínico na odontologia domiciliar. Faz sentido para você? Ó, a Aline não tinha colocado isso no grupo, mas ela botou, sim, as cuidadoras não fazem o que eu ensino. Então, nada mais é do que realmente esse problema e que muitos vão passar por isso. Muitos, né? Estão conseguindo acompanhar, gente? Faz sentido para vocês esse focar realmente nesse raciocínio clínico? Quem está chegando agora está conseguindo compreender? Perfeito. E aí a gente sabe que a odontologia domiciliar ela cresce no Brasil, mas por quê? Pelo envelhecimento populacional, pela quantidade de pacientes acamados, pelo aumento, consequentemente, o aumento de home care no Brasil de um modo geral, pacientes com mobilidade reduzida, pacientes hospitalizados em casa, né? Que não, na verdade, nem é tão bom esse termo, mas eu quis trazer esse hospitalizado para vocês entenderem que muitas vezes tem uma UTI na casa do paciente. Então, ele é literalmente domiciliado, ele acaba tendo mais. Ele é mais frágil do que, por exemplo, um idoso domiciliado que consegue andar. Então, essa demanda, ela precisa de um atendimento humanizado e diferenciado, né? Porque o perfil que nós atendemos são perfis de pacientes acamados, idosos com dificuldade de locomoção, mas nem só isso, né? Eu sei que tem aqui pessoa, acho que é Gabi, que é odontopediatra, né? A gente pode trazer essa parte da odontopediatria, tem uma dentista que tô tentando trazer ela para a formação, que o Instagram dela é Doutora Linguinha, não sei se vocês já ouviram falar. E Doutora Linguinha, ela faz muita cirurgia, né, de
Eu faço muito atendimento odontopediátrico em casa. Perfeito, Marli, parabéns. Então, assim, é muito importante. E a doutora Linguinha, ela faz muito, ela só trabalha realmente com essa parte cirúrgica em domicílio, né? Ela faz acompanhamento, questão da mão, né? De amamentação também, e tudo mais. E Marley botou principalmente em pacientes com TEA, em pacientes TEA. Sim, né? A gente atende muito também pacientes TEA. E a gente também tem que entender o limite, né, Marli? Tem sedações que nós não conseguimos fazer em domicílio, principalmente os pacientes com TEA, e precisamos levar para o hospital. Isso também é raciocínio clínico, tá? Então, a gente saber quando delegar e saber quando tomar essa decisão, tá certo? Vamos lá. E aí, a gente precisa entender, eu vou deixar as perguntas para o final, certo? A gente precisa entender, o grande erro de quem começa. É querer primeiro, levar o consultório para dentro da casa do paciente. Olha só que loucura. Não, Natália, mas não é isso que é odontologia domiciliar, levar o consultório para a casa do paciente? De jeito nenhum. A odontologia domiciliar, ela é você entrar na casa do paciente, levar a odontologia para a casa do paciente, mas não necessariamente a gente levar todo o consultório e todo o aparato, né? Hoje, por exemplo, quem acompanhou meus stories, quem não acompanhou já acompanha, doutora Natália Pinheiro. Eu fiz basicamente um vlog de todo o meu dia com 6 atendimentos domiciliares. E desses 6 atendimentos domiciliares, dois deles fecharam hoje e já foi maior o do nosso faturamento diário, já bateu nossa meta de faturamento diário. Então, por quê? Porque a gente conseguiu fazer a conversão desses pacientes. Então, vamos lá, 6 pacientes eu atendi hoje. Desses 6, eu levei nos primeiros atendimentos eu levei mais de uma maleta. O resto eu consegui desenrolar do jeito que estava. E óbvio, não é, ai meu Deus, eu pegar qualquer exame clínico. Não, é você entender. Bom, vou fazer a consulta. O que que eu vou levar na consulta? Eu tenho raio-x, vou levar o raio-x e ter um checklist e uma organização para isso. Não precisa a gente estar chegando, montar tudo, que isso gera insegurança. Ah, eu vou levar tudo porque se faltar alguma coisa, não, não é desse jeito, tá? E aí eu falo que a chave mestra da odontologia é essa ordem. Já printem logo, tá? Já printa logo isso. A vigilância permite o uso de raio-x em domicílio? Sim. Vamos lá. Quando a gente pensa nessa chave mestra, já printa isso, tá? Já printa isso, porque a gente precisa pensar em avaliação clínica, né? A tomada de decisão, a intervenção que eu preciso fazer ou não, ó, Marli, precisamos fazer essa intervenção ou a gente pode deixar para depois, né? Ou a gente pode encontrar recursos para fazer esse atendimento de uma forma mais estratégica, né? Eu vou controlar a dor, vou fazer uma prevenção, e tudo isso é baseado na qualidade de vida desse paciente, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar que temos pilares. A odontologia domiciliar, ela tem pilares. E esses pilares nada mais são do que tudo que a gente viu até agora, o grande resumo que a gente viu até agora da, do nosso domiciliar Talks, né? Então, quem não viu o domiciliar Talks, você já pode salvar e anotar isso que eu estou falando. Um dos primeiros pilares da odontologia domiciliar é. Tá travando aí, gente? Porque aqui eu tô achando meio lento. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Eu tô ouvindo bem. Obrigada. É, eu vou responder vocês depois, porque senão eu perco a linha de raciocínio, tá, gente? Então vamos lá. O primeiro pilar da odontologia domiciliar é a avaliação e tomada de decisão clínica. E essa avaliação, ela configura e entender o limite do paciente. Vou trazer o que eu vi hoje. Atendi uma paciente que aparentemente ela tinha apenas demência, não tomava nenhum tipo de medicação a não ser alguns remédios controlados, tá? Então ela não fazia uso de nenhuma medicação para hipertensão, raramente isso, né? Nenhuma medicação para controle de glicemia ou algo desse tipo. Ela só fazia 2 remédios controlados. Porque às vezes ela, com a demência, ela se agitava um pouco.
tá? E aí, ela é uma paciente que ela varia, vai variando. Hoje ela me amou, mas amanhã talvez ela não me ame mais. Então, entendi nessa avaliação clínica, percebi os limites clínicos da paciente. E ela estava com o elemento 31 balançando, com muita mobilidade e muito cálculo nos outros dentes. E aí eu percebi que a gente precisava fazer a extração dessa paciente. Porém, com a avaliação, vamos lá, gente. Agora eu quero que vocês ajam junto comigo. Essa paciente que eu estou falando, não é nenhum caso clínico que eu botei aqui, porque eu atendi ela hoje. Então vamos lá, a paciente que não tem comorbidade, além, obviamente, da demência, né? Mas nenhum grau de hipertensão, nenhum problema de glicemia e tudo mais. Estava com o dente com bastante mobilidade, porém estava com muito cálculo dentário, tinha uma lesão que já estava cicatrizada de cárie no elemento 12 e a família já queria que a gente tirasse o dente dela. E aí, já tiramos? Primeira consulta? Bora lá, bora lá. Imersão em casos clínicos, eu tenho que fazer vocês pensarem. Não, geralmente a primeira consulta a gente faz avaliação, né? Solicitamos exames, mesmo sabendo que a paciente não tem. E aí eu acredito que na próxima faz um plano de tratamento para fazer os procedimentos necessários. Mas Michelanda, mulher, o dente tá quase que caindo. Eu sou a filha dela e eu quero que você tire esse dente hoje. E aí? É, dente tá É quase nada. caindo, né? Não é nada. Michelanda é minha mentorada, viu, gente? Já conheço ela, não é nada. Não, Olha só, tá. eu Aí, tô aí brincando. a gente, eu faria o quê? Tava com o documento em mãos para a família assinar para fazer o procedimento. Faria. Perfeito. Ó, esse raciocínio clínico é muito importante a gente entender. Não tem risco de broncoaspirar, Renata. Porque ele estava com mobilidade, mas como ela tem todos os dentes em oclusão e ela não fica muito em decúbito, ela não tinha risco de aspirar, não estava tão mole a esse ponto, mas estava com bastante mobilidade. Só que vamos lá. Tô falando isso para vocês, brinquei com o Michelande, porque muitas vezes é isso que a gente vai receber na casa do paciente. É essa imposição que a gente precisa ser firme, né? Então, mesmo que o paciente esteja com esse dente, né, com mobilidade, lembra que eu falei que estava tomado de cálculo os dentes dela. Então, a gente precisa entender que existe uma ordem realmente para que a gente consiga realizar o procedimento. Então, a primeira coisa, ó, a segurança no atendimento. Já deixa os exames solicitados. O máximo que você conseguia fazer nesse primeiro momento é uma raspagem. E explicar para a família a importância que a gente precisa fazer uma raspagem nesses outros elementos para tirar os focos de infecção, né? O cálculo, mesmo que nesse dente a gente não mexa tanto, diminui um pouco a carga bacteriana, faz uso de Periogard, ensina a família, e aí depois que solicitar esses exames. E aí o que que a família me trouxe, gente? Ah, mas é muito caro, ela não tem plano de saúde, eu não sei se eu quero fazer esse exame. Então a gente não vai fazer, mesmo sendo com mobilidade. Por quê? Segurança no atendimento. Faz sentido para vocês, gente? Olha a importância da gente conseguir ter esse raciocínio clínico e estudar, tá? E aí a gente começa a pensar, outro pilar da odontologia domiciliar são os procedimentos possíveis em domicílio. Para quem chegou aqui hoje, eu falei que tudo pode, mas nem tudo convém. Então não existe regras hoje claras de dizer o que pode e o que não pode na nossa legislação em relação à odontologia domiciliar. Mas é aquela coisa, a gente pode tudo, mas nem tudo convém, né? Então, a gente precisa entender os nossos limites e os procedimentos que a gente precisa fazer. E quem vai ditar isso, Natália? O nosso paciente, a condição do paciente. Não trouxe aqui um caso, mas nós já tiramos implante de um paciente. Eu trouxe esse caso, obviamente, na formação, que eu explico e a gente conversa sobre isso, mas a gente já tirou implante de paciente que precisava. Outro ponto também, estrutura e biossegurança. Gente, entender uma coisa.
A estrutura, ela não necessariamente é o melhor consultório portátil, é o melhor blá blá blá. Não, é uma estrutura certa e compacta para você realmente realizar esse procedimento. E a questão da biossegurança, tá? Entender um pouco o perfil do paciente que atende domiciliar, só trazendo para vocês raciocinarem. Não há proibição de atender uma pessoa rica que quer ser atendida em casa. Não há proibição, certo? Mas eu acredito que futuramente isso vai existir uma certa proibição nesse sentido. Minha concepção, tá? E aí, através disso, o último pilar é o modelo de atuação profissional, que você pode estar atuando como CNPJ, você pode estar atuando como pessoa física e criar o seu modelo, trabalhar sozinho, trabalhar em conjunto, trabalhar em parceria com outras instituições, com outros homes. Isso é o seu modelo de atuação. Entendendo esses pilares, minha gente, a gente consegue realmente fazer tudo. Mas todos esses pilares precisam, todos não, menos esse último, ter raciocínio clínico, tá? Então vamos lá, vamos mergulhar realmente nesses casos clínicos e vamos falar de casos clínicos reais. E aqui eu vou falar do primeiro caso clínico, que foi um caso clínico que eu já trouxe, mas eu não trouxe detalhes assim. Falei superficialmente em uma das aulas. Deixa eu só ver aqui o pessoal. Samantha perguntou: você já passa o plano de tratamento no dia da avaliação inicial? Eu passo, mas não é obrigado vocês passarem de imediato. Eu sempre dou um prazo, por exemplo, se tiver raio-x, precisar revelar, ou se algum dentista quer conversar com outros profissionais, a gente quer tirar dúvida, a gente não passa, mas a venda é urgência, então muitas vezes a gente já passa, já faz uma negociação para a pessoa passar o cartão ou passar o Pix. Então vamos lá de casos reais. Estão conseguindo acompanhar até aqui, gente? Vocês estão comigo? Hoje a aula é um pouquinho longa, daqui a pouco eu vou até no banheiro, porque eu bebo muita água. Tudo bem, né? Então vamos lá. O primeiro caso clínico, eu quero que vocês anotem. Ó, eu vou fazer assim. Como vai funcionar essa imersão? Não é só a Natália falando, não, tá? É, Se vocês quiserem ligar o microfone para discutir o caso, não tem problema. Mas também, se quiserem escrever, também dá certo, porque eu vou estar lendo, tá certo? Mas eu quero que vocês escrevam, anotem. E eu também tenho algumas coisas, eu quero que vocês fiquem atentos, porque tem algumas coisas que eu não vou falar e que vocês precisam saber. Então, eu posso omitir algumas informações, tá certo? E eu quero que vocês foquem e foquem e foquem, tá certo? Vamos lá. Tudo bem? Vamos seguindo. E em caso que você faz profilaxia antibiótica? Não, mas você perguntou se você faz o plano de tratamento. O plano de tratamento é uma coisa, o realizar o procedimento é outra. Eu posso fechar o tratamento e não fazer o procedimento no dia, que muitas vezes a gente não faz. O importante é a gente passar o plano de tratamento, fechar e agendar. Se precisar de profilaxia antibiótica, a gente faz, solicita, né? E aí, isso aí segue, tá? Vamos lá para o primeiro caso clínico. Em que casos você faz, certo? Vamos finalizar aqui os casos clínicos e aí a gente conversa sobre isso. Mas profilaxia antibiótica, a maioria dos pacientes que são cardiopatas, né? Cardiopatas no sentido de problemas que tem válvula, né? Já tem risco de endocardite e tudo mais, aí a gente começa a pensar nisso, tá certo? Vamos lá. Podemos, já estão com tudo anotadinho aí para a gente fazer as anotações, tudo certinho. Podemos? Vamos lá. Primeiro caso clínico, anotem tudo, viu? Anotem tudo. Paciente com tratamento oncológico em execução estava com esse caso. E aí?
Fui fazer um atendimento numa paciente numa instituição de longa permanência, atendemos alguns idosos e atendemos ela que estava relatando dor no elemento 22. Não sei se dá para vocês verem, mas esse elemento 22 ele já está com abscesso nessa região. E ó, já está com abscesso. Deixa eu ver se eu consigo. Já está aqui com abscesso, ó. Na região do 22. Eu não acredito que esse dente é o 22, não, acho que é o 23. E aí, olha como é que tá a condição de saúde bucal dela e ele está fazendo quimioterapia. Está com câncer de mama. E aí, gente? E aí? Dentista se treme todinha. Eu me tremia todinha. E aí, atendi, foi essa paciente que foi de agora de janeiro. O que é que vocês fariam? A primeira coisa. E aí, deixa eu só mostrar raio-x. Fizemos o raio-x, olha aqui, o elemento, como estava. Não tinha mobilidade, mas vocês percebem, ó, que ela não tem só um resto radicular, tem três aqui. Porém, só o elemento na região do 22 está com comprometimento. E aí, galera, faziam o quê? Dai, mulher, você não vai falar não, viu, Dai? Porque você... Tô brincando. Dai já vai dar todo o diagnóstico aqui, todinho, já vai jogar aqui. Dai é uma das minhas mentoradas, que ela é expert nessa parte de hospitalar e pacientes oncológicos. Vamos lá, sou novo nesse assunto de atendimento domiciliar e saber se precisa de alguma formação específica para exercer a odontologia na casa das pessoas. Precisa ter capacitação, sim, com certeza. A gente precisa estudar para isso. Minha formação está aí para isso. Isabela é minha mentorada também, né? Como ela faz tratamento oncológico, o risco de osteonecrose é muito grande, sim. Como que a onco inicia o tratamento sem antes avaliar o gente? Célia, você tocou num ponto principal. Quando a gente viu, a gente ficou surtado, porque hoje em dia não existe isso. Se você vai fazer tratamento oncológico, você precisa ter uma avaliação prévia do dentista, né? Então já começamos aí com esse estresse aí, né? Já começamos esse estresse. Mas vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer, gente, estão conseguindo raciocinar, estão conseguindo ter um brainstorm na cabeça, né? Entender que são casos parecidos com esse que vocês vão lidar. Então, tá fazendo sentido para vocês algumas coisas ou não? Tá bagunçando tudo? Samantha não, desculpe. Dai pode falar, eu tô brincando. Dai perguntou, o intervalo dos ciclos. Ela estava ainda no primeiro ciclo dela, certo? E foi uma das primeiras coisas que a Bucomaxilo perguntou. Como seriam os ciclos? A gente não vai trabalhar sozinho, tá, minha gente? A gente vai sempre trabalhar conversando com o oncologista. Então, num caso desse, é o raciocínio clínico que a gente tem que ter. A nossa agonia, né, que realmente a gente consiga querer resolver logo, né, fazer tudo isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é um parecer, né? Explicar realmente que a gente precisa intervir, né? Então, a gente precisa intervir de forma lógica e estratégica. Não faz sentido, minha gente, a gente tirar todos os dentes dela, tá? Porque o risco de osteonecrose é muito grande. Então, a gente precisa, de acordo com o raio-x, tirar só realmente o que precisa, o que tá com abscesso, o que tá realmente com lesão, que seria esse da região do 22, tá? Os outros, a gente consegue fazer sepultamento tranquilo, tá? Sepultamento da raiz. Isso é raciocínio clínico. E aí a gente manda o parecer pro parecer do dentista para o oncologista. Primeiro, o que é que precisa ter nesse parecer? O que a gente está vendo, né? E aí explicar também para o oncologista. Nesse caso aí,
Você viu assim que foi suspensa a químio para que possamos realizar o tratamento, porque a gente teve que fazer um relatório para a família. Porque assim que a gente mandou o parecer para o médico, o parecer cancelou a químio na hora, viu, Célia? Cancelou na hora a químio, dai, cancelou na hora. Parou a químio para que a gente pudesse intervir. E nesse caso, a gente precisa expor que, mesmo ele parando, ela parando a químio, mesmo tendo tudo isso, a gente precisa entender que existe um risco muito grande de osteonecrose. E mesmo nós usando, mesmo que a gente use o protocolo Pentor, eu falava Pento, mas não é Pento, é Pentor, a gente precisa realmente ter uma assinatura da família e dizer que existe o risco sim, tá? Então, o que que nós fizemos? Primeira coisa, adequamos o meio. Então, nós limpamos essas cavidades, fizemos raspagem, selamos essas cavidades que estavam realmente expostas e eram foco de infecção, e depois a gente fez a extração. Mas antes disso a gente aplicou o protocolo Pentor, né? A gente que aí o que que seria o protocolo Pentor? Pentoxifilina, que é um nome horrível, um comprimido 2 a 3 vezes ao dia, acho que foi 2 vezes que Marília passou, que é um vasodilatador e ele vai melhorar a microcirculação, para que mais sangue entre nessa região do maxilar, no caso dela, e diminua as chances de ter necrose óssea. Associado a isso, a gente deu o tocoferol, que é a vitamina E, 1 vez ao dia e associamos com antibiótico, tá? E aí o protocolo como é? 7 dias antes da cirurgia e 7 dias depois, e depois o processo de cicatrização. Associado a isso, nós usamos o laser. O laser tanto para cicatrização quanto para o edema. Geralmente a gente usa de 1 a 3 joules, certo? E nós fizemos sessões seguidas, tá? Para a gente melhorar a condição e a circulação naquela região, tá? Então, foi um caso bem complexo que teve, mas é um caso que isso pode acontecer com certeza no domiciliar se vocês estiverem. Qual qual o foco realmente disso? Eita, Samantha, você tá mexendo aqui no mouse e tá riscando a tela todinha. Deixa eu apagar aqui. E aí, o que que acontece? O que que a gente precisa entender nesse caso? Precisamos entender que muitos dos pacientes, eles já vão vir com muitos problemas, né? Esse protocolo PENTOR quem faz? Nós. Nós que prescrevemos isso, o bucomaxilo que prescreve. A única coisa que nós fazemos é escrever para o oncologista o que nós estamos prescrevendo. Ele vai dizer, vai dar o ok, né? Vai dizer que, tudo bem. Tem nada não, Samanta, é só para dar uma mexida aqui na aula. E aí, a gente fala com ele porque ele precisa saber qual é o tipo de medicação que a gente vai usar. E ele disse: tudo bem, ok. Para também saber se tem alguma interferência, geralmente não tem, fazemos isso. E aí ela tem que parar a químio, tá? Teve que parar a químio e retornou só 21 dias depois. Natália, mas por que só 21 dias depois? Porque a gente faz 14 dias do protocolo. E depois disso tem um período de cicatrização, e a gente pediu mais 7 dias para cicatrização e aplicação do laser. Então, 21 dias. Ela parou o protocolo da químio por 21 dias e voltou. Natália, tem risco de necrose óssea? Tem, ainda tem. Mas a chance de ter é muito menor por esse protocolo, tá certo? Quanto tempo antes da cirurgia precisa parar a químio? Bom, na verdade, não tem. O que que a gente fez? Não é o tempo, não é a cirurgia, não é o tempo que parou a químio para iniciar a cirurgia, mas é o tempo que a gente precisa entender de fazer o protocolo. Então, precisa ter 7 dias de protocolo para poder a gente fazer a extração, tá certo? Então, assim, o ideal são 7 dias, porque a gente precisa desses 7 dias. Ela parou a químio, na semana seguinte a gente já iniciou o protocolo. Na verdade, a gente já iniciou depois que ela parou a químio. Certo, gente? Mais alguma dúvida nesse caso? Outro exemplo que até
Dai está aqui relatando, que se a pessoa não, se vamos supor que o oncologista não queira parar a químio, tá? Vixe, a Antônia, né, que perguntou, Antônia, eu sou médica, não quero parar a químio porque o risco é muito grande. Então, a gente espera essa fase NADI, que ela fala que é a fase de um período, é o período é como se fosse um período que a nossa imunidade, a imunidade do paciente que é oncológico, ele tá melhor, né? Que aí, Dai botou aqui perfeitamente, que é o período após a quimioterapia, geralmente 7 e 14 dias, né? Porque a questão das células, elas melhoram, até mesmo a imunidade melhora. Porque assim que você recebe a quimio, você já tem a baixa da imunidade, então você tem que esperar esse período. Se por um acaso ela não quisesse parar a químio, a gente tinha que esperar esse período entre um ciclo e outro da químio, tá? É como se fosse assim, um período de melhor imunidade, certo? Bom, agora o caso clínico 2. Estão me acompanhando, gente? Estão me acompanhando? Deem um oi aí. Fez sentido para vocês esse caso? O que é que vocês acharam desse caso? Primeiro, o que é que vocês acharam? Dai, amo. Não vale, Dai, você. Dando continuidade à quimioterapia, a paciente vai estar em risco de infecção. Isso, mas assim, Salomeia, né? Salomeia. É, após a extração, a gente vai ter que tentar manter, né, as condições de saúde bucal dela, né? Então, e sim, Célia, temos que documentar tudo. Gente, tudo, documentar, escrever, assinar. Nós só iniciamos isso. E assim, gente, foi um orçamento altíssimo. Eu acho que a gente fechou, acho que quase 5 mil nessa paciente. Por quê? Ah, Natália, mas fez só uma extração. Olha só a nossa mentalidade de escassez, né? Você só fez uma extração, limpeza, selamento alguns sepultamentos da raiz, por que que você cobrou 5 mil ou um valor mais alto? Porque não é só o procedimento em si, mas olha o risco que nós estamos correndo e todo o trabalho antes de falar com o oncologista, de dar parecer, como Célia bem colocou, documentar muito bem, isso tudo entra na nossa precificação, né? E a nossa precificação não é foco aqui, mas isso tudo entra na nossa hora clínica, tá? Tudo bem, gente? Tudo certo? Vamos para o próximo. Vamos lá. Essa paciente, gente, eu nem trouxe muita coisa para cá, mas eu achei tão interessante trazer paciente que está fazendo, ela fez a transição da comida, né? Começou a usar GTM e tem um declínio muito grande. Ela é uma paciente que não tem histórico de glicemia, de problemas com glicemia, nem problemas de hipertensão, mas ela tem recorrências de infecção urinária, recebeu a sonda há pouco tempo, né? Já está com demência. E a família, né? E ela quebrou um dente anterior, no carnaval do ano passado. E aí a família chamou a gente não estava disponível na época, chamou uma outra empresa, depois chamou a gente de novo. E aí nós percebemos que é, ela tinha realmente tinha elementos cariados, né? Com cárie geralmente mais assim da coroa para raiz, e tinha esse elemento aqui que já estava fraturado, tá? Paciente sem comorbidades grandes, tá? E mais com bastante histórico de infecções recorrentes urinárias e tudo mais. Eu quero saber de vocês. Nesse caso, o que que vocês fariam? Extração, restauração, o que que vocês fariam nesse caso? Vou deixar vocês aqui pensarem, escreverem, que eu vou só no banheiro e repor minha água, tá? Então, escrevam aí o que que vocês fariam no caso desse.
Eita, que teve gente que riscou aqui de novo. Sem mobilidades, viu, Célia? Não tem mobilidades nada, paciente não tem antagonista. Então vamos lá. Estão falando extração, extração, extração. Por toda história de veículos recorrentes, pedal adesivada, porém calcificados. Isso! Isso, gente, ó. Vocês estão percebendo que esses elementos, a grande maioria deles, não estão com lesões significativas, né? Tá com realmente o ligamento periodontal tá um pouquinho espesso, mas não tem mobilidade, não tinha mobilidade, né? Não tinha antagonista, mas é uma paciente que ela estava com vocês não me perguntaram uma coisa, eu não disse de propósito, mas vocês não me perguntaram como é que estavam os exames recentes dela. Não me perguntaram. Olha a importância de entender os exames recentes. Todos os pacientes em domicílio, a gente precisa ter pelo menos noção dos exames recentes dela. E ela estava com, além da infecção urinária, ela tinha problema de anemia. E assim, nós entendemos que é uma paciente mais frágil e tudo mais, nós resolvemos selar esse dente, fizemos sepultamento da raiz e limpamos toda essa cavidade, todas essas cavidades, e ela não sentiu dor em nenhum dente, certo? A gente não precisou fazer extração. O que que a gente precisa fazer? Manter, né? Manter esse tratamento. Entretanto, ela tinha uma cuidadora, olha só, Aline, uma cuidadora. Gente, a cuidadora dela fez um inferno com a nossa vida. Por isso que eu quis trazer aqui, ela fez um inferno com a nossa vida. Uma pessoa muito difícil de lidar, sabe? Disse que eu não tinha tratado bem a paciente num dia que eu fui fazer um tratamento. Menina, olha, foi um caos. Ela fez um inferno, realmente. E aí eu pedi para a família para ver a gravação que eles, né, viram, depois a família me ligou pedindo desculpa, disse que era coisa da cuidadora, enfim. O que que aconteceu? A cuidadora extremamente difícil e a cuidadora não higienizava, por mais que a gente fosse de forma recorrente, a cuidadora não higienizava. E aí não adianta você tentar trazer um tratamento conservador de sepultamento, de manter os dentes, se a cuidadora não ajuda. O que que aconteceu? Começou a acumular biofilme, começou a inflamar a gengiva e o nosso sepultamento estava bem feito. O problema não foi o nosso sepultamento, foi a ausência da escovação. E aí, o que que aconteceu? A gente precisou fazer as extrações. E foi aos poucos, gente. Toda semana parecia que aquela mulher queria tirar todos os dentes da idosa. E aí chegou um ponto que nós chegamos e falamos para a família, ó, é o seguinte, ela não vai higienizar, toda semana ela vai ter essa questão. Então vamos logo fazer a extração desses elementos. Ponto. Resolvemos o problema. Dói no nosso coração, mas entende que nós tivemos um raciocínio clínico de ser conservador, como Célia botou. Fizemos esse tratamento conservador, retornamos a cada tantos meses, mas a gente não percebeu a colaboração da família. Então, nós precisamos realmente fazer tudo aquilo que vocês falaram. Aí você vai falar assim: Poxa, Natália, seria muito melhor se no início você fizesse extração. Mas, gente, a gente precisa pensar na qualidade da paciente. Ela ia começar a desmamar da sonda para poder começar a fazer, estava fazendo fono para poder começar a tentar comer pela boca novamente. Então a gente também tem que pensar nisso, tá certo? Entenderam o raciocínio clínico desse caso, minha gente? Fizemos o sepultamento das raízes de restauração, mas pela sequela de má higienização, a gente precisou realmente extrair todos os elementos, tá certo? Como eu faço o sepultamento? Nós limpamos a cavidade, né? Podemos limpar, dependendo de como for, com otosporin ou formocresol. E aí, depois que a gente limpa essa cavidade, a gente sela a cavidade, certo? E a selagem vai depender do uso do material, Samantha, vai depender da profundidade dessa calcificação. Se tiver uma calcificação muito superficial, já tiver acessado, precisa botar formocresol. Se tiver uma calcificação superior, que não tenha comunicação com a raiz, aí a gente pode selar com ionômero, né? Fazer todo o capeamento pulpar, por exemplo. Se já tiver
canal e tiver bem satisfatório o canal, aí a gente consegue realizar nós conseguimos realizar tranquilamente, selando com material restaurador mesmo, tá certo? Vamos para o terceiro. Vamos que hoje tem bastante. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Vão ficar até o final ou não? Não sei nem quantas pessoas tem aqui, gente. Mas vamos lá. Esse caso clínico, acho que a Aline lembra. Paciente que faz uso de sonda ou traqueostomia, como faz raspagem? Muito mais difícil. Sim, Antônia, é muito mais difícil. Não tem como eu explicar aqui para você, né? Na nossa formação em odontologia domiciliar, que ela é toda online. Nós temos esses manejos, falamos, né? Tem um caso clínico. A gente fez um primeiro atendimento domiciliar, eu explico tudo para vocês, chegando na casa do paciente. Então, não consigo explicar isso aqui, mas tem que ter todo o manejo mesmo. E a gente vai desenrolando de acordo com o paciente, certo? E na formação tem tudo isso, tá? Quem perguntou se era presencial online, é todo online. Bom, vamos lá. Esse caso clínico, quem vai gostar é Dai. Paciente, 88 anos, estava hospitalizada, esse caso é hospitalar, hospitalizada, e a família relatou. Aí, o que que aconteceu? Família relatou que a médica mandou tirar todos os dentes da paciente. Paciente estava já no hospital fazendo tratamento de uma infecção e ninguém sabia de onde vinha essa infecção, certo? É, E aí, o que que aconteceu? Acharam que era odontológica a infecção. E aí mandaram tirar todos os dentes. E aí, o que que vocês fariam? Tirava todos os dentes dessa paciente. E aí, minha gente? E aí? A médica mandou. A Aline lembra, né, Aline, desse caso? Eu até pensei, vou levar, vou não levar esse caso aqui, que esse caso é bem, bem complexo, mas eu quis trazer para vocês entenderem um pouquinho o nível. E aí? E aí, o que que a gente fez? Dai botou, tira os dentes da médica. Pois é, mulher, dá vontade, né? Então vamos lá. Pressão profissional, nós estávamos recebendo, pressão da família, né? Então, como Célia bem colocou, Célia que já está com a gente, né? Desde a workshop, né, Célia? Ou é nova? Então vamos lá, nesse caso, sim, a clínica é soberana, a gente precisa fazer a avaliação clínica, né? Precisa realmente visualizar, e clinicamente, gente, a única fonte, fator de retenção que existia, né, era esse resto radicular aqui que já estava anquilosado, certo? Mas que a gente radiografou, na radiografia viu que ele estava anquilosado. Se fosse um paciente normal, no sentido de estar em casa, sem recorrência de infecção, sem ter tudo isso, a gente nem tirava esse elemento, porque estava anquilosado, estava todo cheio como é que eu posso dizer? Todo calcificado, né? Já estava com, enfim. E aí, o que que a gente fez? Avaliamos tudo, certo, Antônia? Vimos se tinha doença periodontal, não tinha. O que ela tinha muito era era questão de uma massa na boca. Uma massa que dava a entender que era mais higiene ou refluxo, se ela tivesse com algum problema pulmonar, né? E aí ela tomava várias medicações, eu não quis trazer aqui, mas eram várias medicações. E aí, gente, vocês iriam ceder a essa médica doida? Vou dar uma corridazinha, porque daqui a pouco dá 10 horas e a gente não finaliza. Mas vamos lá. Nós fizemos o nosso parecer, gente. E assim, relatamos o que a gente viu, né? A paciente, ela estava lá desde 2024, né? A gente atendeu. Ah, não, mentira, a gente atendeu ela em 2024. E aí, a gente viu realmente na região do elemento 14, a gente viu esse dente que pode ser que seja um foco de infecção e a gente resolveu tirar. Tiramos esse elemento e fizemos várias sessões de limpeza, ensinamos a família como higienizar. E, gente, a paciente só piorava, ela só piorava.
Não melhorava de jeito nenhum, certo? E aí, beleza. O que que aconteceu? Fizemos tudo isso e o que que vocês acham que a médica, quando a gente fez a extração, o que que você acha que a médica fez? A médica, né, ficou com raiva porque a gente não tirou tudo, mas a gente deu o nosso parecer e a nossa clínica soberana, né, como ela falou. A paciente estava com infecção fúngica, então, visualmente, né, ela não tinha nenhum tipo de tratamento, mas a gente tratou uma possível infecção fúngica oral, certo? Mas ela não tinha. Mas a gente fez por prevenção, através de laser terapia e tudo mais. E mesmo após a extração, mesmo após as sessões de laser terapia, o tratamento que nós fizemos, a família, apresentou ainda essa massa na boca e a médica insistiu para a gente remover todos os dentes. E aí, olha essa massa, olha como era, gente, tá vendo? E a família ficava achando que realmente era nesse dente, achando que não tinha tirado direito, algo desse tipo, por quê? Porque tava, ó, aqui, tá vendo? Tava nessa região, mas se vocês pararem para pensar, tava em outras regiões também, ó, essa massa. E a médica insistindo em tirar todos os elementos. E agora? O que que vocês fariam? Isso aí é algo que tem que pensar. Vamos lá, vamos lá. O que que vocês fariam baseado em tudo isso? Cri, cri. E aí? Ninguém, gente. Não resolvia de jeito nenhum. E arrasou! Rosa, arrasou! Cultura e antibiograma de secreção, né? Com certeza. Então a gente precisa entender da onde vem essa massa, né? Então, assim, o que a gente precisa entender, gente, importante demais. Paciente já estava há muito tempo com infecção, ninguém sabia de onde era essa infecção. Então, para realmente descartar qualquer possibilidade de infecção oral, faz a cultura. Então, como é que a gente fez essa cultura? Nós pegamos palito de madeira, raspamos essa região, né? Raspamos essa região e mandamos para o laboratório. Quem manda para o laboratório? A família, né? A gente coloca as secreções, manda para a família e pede e solicita. E aí, gente, o antibiograma, superbactéria, que ela tava. E obviamente não era oral, né? Enfim, veio da cavidade pulmonar. Então, eu acho que era da pulmonar, enfim. Só sei que a gente viu onde é que elas eram resistentes. A médica trocou na hora as medicações. Isso já era para ter feito, gente, há muito tempo. O que que aconteceu? Mas a paciente não resistiu, né? Não resistiu. Justamente, Dai, é isso que a gente ficou batendo. Isso já deveria ter sido feito. Já deveria ter sido feito. A gente precisou fazer para dizer, ó, a gente não vai tirar todos os dentes. Imagina, gente, a gente tirando todos os dentes dessa paciente. Sim, estava em hospital. Mas aqui no hospital não tem dentista, viu? Não tem dentista. Deu para entender, gente? E aí? O que que vocês acharam desse caso? Hum? Triste. Triste, né, Dai? Triste. Pois é, e quem estava tratando ela era infecto, viu? Era infecto. Para você ver como. Aí, ó. Olha só nesses casos clínicos que eu trouxe, não foi só casos complexos apenas. Foi interferências externas que a gente precisa ter realmente pulso.
Demora do raciocínio médico clínico. Pois é, por isso que é importante a gente estar aqui. Triste de saber que. Amanda! Saudades! Na verdade, Amanda, pode ficar muito mais triste, porque aqui em Natal nenhum hospital particular tem dentista, apenas hospital público. Vamos para o próximo. Paciente que estava em home care, toma antiagregante e teve três convulsões e ficou com essa língua. Tem Alzheimer, recorrência de infecção urinária, DPLC, não tem histórico de AVC nem infarto e usa tráqueo. E aí, o que é que vocês fariam? A família ligou para a gente desesperado, atrás de resolver o problema da paciente, e ela estava assim, exatamente assim. E agora, gente? Petrina botou, olha a importância do dentista hospitalar. Mulher, olha, nem fala, nem fala. E aí, gente, esse casinho, o que vocês fariam? Coletar TP. Vamos lá. Mas aí, Dai, o que que acontece? Antes da gente, por isso que é muito importante a gente pensar, né? Nesse caso clínico, caso clínico, no caso, a família, ela queria resolver a situação, porque ela estava com essa língua. Não tinha, quando a gente avaliou, a gente achava que estava cortada a língua dela, né? Mas não tinha nenhum tipo de corte. E aí, nessa hora, a gente precisa pensar, a gente precisa agir. Ali, a gente precisa agir de forma urgente, a gente precisa escutar, observar esse caso, né? Entender a expectativa da família e qual é a queixa principal, né? Então, é urgente, o que que a gente pode resolver naquele momento, né? Então, nessa região, nesse momento, o que que a gente precisa pensar? Como podemos resolver, né? Como podemos resolver essa língua desse jeito, é demasiada, muito bem. Como é que a gente pode? Isso, a convulsão teria causado essa mordedura, provavelmente. Só que entenda, você concorda comigo que agora a gente precisa agir rápido? Olha só, até então, quando a gente conversou em todos esses casos clínicos, em nenhum momento de fato a gente estava trabalhando com uma certa urgência tão alta como nesse caso. Porque veja, olha como a paciente estava e a família extremamente desesperada, né? Então a gente precisa realmente pensar. O que que a gente faz? Muito bem, Dai, palmas para você. Crioterapia e laser, né? Então a gente fez algo bem simples que salvou a vida dessa paciente. A gente pegou gelo, saquinho de dindim, gelo, colocou na língua da paciente e fizemos sessões de laser terapia. Obviamente, cobramos por isso. Depois disso, solicitamos o hemograma, né? Solicitamos desculpe, o coagulograma e tudo mais. E aí a partir disso, a gente começou a perceber que realmente, aí a gente pensa no diagnóstico, tá? Então, olha o raciocínio clínico um pouco diferente desse caso, gente. Precisamos pensar primeiro, nesse caso, a grande urgência. A urgência era resolver o problema da paciente, crioterapia laser. E aí a gente já ia buscar através de exames, e aí a gente começou a realmente perceber que aquilo foi um angioedema, né? Um edema que realmente fez de acordo com isso, né? Muito bem. A Aline botou, para quem não tem laser, só a crioterapia resolve? Sim, poderia resolver, mas demoraria um pouco mais, né? Porque o gelo, né, ele vai ajudar. Quando a gente leva uma pancada, a gente não usa os 3 primeiros dias de gelo, depois a gente usa quente, né? Podia fazer essa alternância. Mas o laser vai acelerar essa melhora, com certeza. Justamente, Rosa, isso mesmo. Bom, e aí, para a gente finalizar, vou trazer alguns casos extras aqui para vocês de raciocínio clínico, para que a gente comece a pensar
em relação à questão de tomada de decisão, tá? Então, ó, essa paciente aqui é uma paciente que ela tinha uma ponte, né? E aí ela caiu essa ponte. Uma paciente que não dava, a família queria porque queria que a gente colocasse de novo essa ponte nela, que fizesse a ponte em domicílio e tudo mais, mas o dente dela já não suportava, já não sustentava. Fizemos o raio-x, depois que fizemos o raio-x, percebemos que esse dente, essa raiz selada, ela estava íntegra, né? Não fizemos a extração, porque pela condição da paciente, é uma família extremamente difícil também de lidar, e fizemos uma PPR nesse caso sobre essa raiz. Ai, Natália, meu Deus, não, gente, tá seladinho, tá sepultado, não tem para que ficar desesperado, tá? Mais um casinho. O que que vocês usam para limpar a língua do paciente? Nós usamos aqui, nós aprendemos com a professora Érica Janine, que faz atendimento hospitalar na UFRN, e ela, inclusive, vai ser uma das professoras que vai estar falando sobre laser terapia. Olha só, gente, no nosso curso de formação em odontologia domiciliar, nós vamos ter profissionais especialistas na área. Inclusive, nós vamos ter um só de laser terapia, viu? Vamos ter laser terapia aplicado em domicílio e vamos ter também sobre a parte de estomatologia em domicílio. Então, aprendi com essa professora que usando a solução de bicarbonato 8,4, a gente consegue eliminar essa saburra lingual. E isso é uma das coisas que a gente oferta aqui, a gente cobra por isso, tá? Tá travando aí? Tá travando? Se sim, parou aonde? Tá travando, gente? Não? Tá. Perfeito. Acho que foi você, Aline. É, Então vamos lá. Já ouviram falar? E isso mesmo, solução de bicarbonato 8,4%. Você manda manipular, Samantha. Você pode mandar manipular 8,4 solução de bicarbonato e ele vai diluir em 100 ml, eu acho, de água destilada, você já manda manipular. Em alguns hospitais, eu acho que Dai deve saber isso, a Amanda também trabalha em hospitais, já vem a soluçãozinha pequenininha que é mais fácil de você limpar, né? Então, nós usamos bastante e dá super certo. Anota essa dica, viu? Essa dica e muito mais nós vamos ver na formação, então já fiquem aqui para saber. Então, gente. A estrutura, a odontologia domiciliar, ela precisa de estrutura, né, minha gente? Então, não é simplesmente só pegar a maleta e ir para casa do paciente. Olha quantos casos clínicos babado vocês viram aqui, né? Olha quanto raciocínio clínico, tomada de decisão e protocolo vocês vão precisar ter. Não é só chegar e fazer o atendimento. Eu sempre falo, quando a Aline começou lá atrás, né, Aline? Que além, ai meu Deus, eu queria saber como estruturar e tudo mais. Para estruturar, a gente consegue, né? A gente consegue. Mas a Aline botou, voltou, mas perdi algumas coisas. Ficará salvo. Ainda estou vendo se vai ficar salvo e disponível para vocês. Ainda estou pensando, mas provavelmente sim, por algumas horas. Então, existem protocolos, né? Existem tomadas de decisões importantes, porque saber como vocês irem para a casa do paciente, a gente acaba sabendo. Então, foi isso que eu pensei, né, quando eu montei a formação em odontologia domiciliar, que já vai estar oficialmente liberada. Quando eu montei a formação em odontologia domiciliar, eu não quis só trazer para vocês, viu, gente, quem é que estava falando aqui? Não sei se era Antônia que estava perguntando aqui. Perguntou lá atrás, eu acho que foi, não me lembro, mas teve uma pessoa aqui que perguntou. Eu não quis montar a formação em odontologia domiciliar só para explicar a vocês como faz esse tipo de serviço. É muito importante, a gente tem dois módulos extensos explicando como chegar na casa do paciente, né, como fazer o atendimento. Mas mais que isso, eu quero expor os casos para você, né, para vocês entenderem, né, e raciocinarem como fazer e, obviamente, dar esse suporte.
Natália, no final você consegue voltar no slide da crioterapia e laser? Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui? Esse daqui? Que você quer, Samantha? Ou não? Perfeito. Deu certo? Tá bom, vou mudar agora. Então, minha gente, é muito importante a gente entender toda essa estrutura e mais do que isso, entender raciocínio clínico, né? Então, a odontologia domiciliar, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, ela é um campo muito promissor, mas como vocês conseguem ver aqui, vocês entendem que a gente precisa estudar. Né? A gente precisa estudar, a gente precisa ter raciocínio clínico, porque não é só chegar e atender, né? Tem biossegurança, tem estrutura entender o impacto que a gente faz. Então, por isso que eu decidi montar essa formação, né? Então, essa formação em odontologia domiciliar que está oficialmente lançada, ela é uma formação que vai trazer para você, dentista, uma visão clínica totalmente diferente do que vocês estavam acostumados. Na verdade, para vocês que não sabem, eu fui uma das pioneiras que montei esses tipos de cursos, né? Graças a Deus, eu fui uma das pioneiras. E, obviamente, eu aprendi muito, gente. Eu errei muito, eu errei demais, minha gente, errei demais. E por isso que eu tô aqui, realmente para tentar fazer com que vocês não errem, né? Então, a formação em odontologia domiciliar nada mais é do que trazer para vocês todos os protocolos, sim, todos os protocolos clínicos, os documentos que vocês precisam para iniciar. Precificação, nós temos as tabelas de precificação, indicadores, como construir sua empresa também, como alcançar mais pacientes, como ter raciocínio clínico em cada área, idosos, pacientes com necessidades específicas, cuidados paliativos. Vamos falar sobre cada área também. Então, diferente de qualquer outro curso que a gente fez, esse curso ele vai se aprofundar na odontologia para que vocês tenham raciocínio clínico. Olha que massa! Então, eu espero que vocês não percam essa oportunidade, viu, minha gente? E aí, o que que acontece? Só para vocês entenderem, terem um gostinho, né? Nós vamos ter toda a estrutura, né? Antônia, tem como estruturar, por exemplo, física ou jurídica? Tem tudo isso. Tem tudo isso todos os protocolos de atendimento, como você começa a atender. Além de tudo isso, vocês têm o meu suporte, tá? Esse é o mais importante, vocês têm o meu suporte. Tem a tomada de decisão, gestão do atendimento domiciliar, porque tudo quando bem estruturado, ele consegue ter uma quando bem estruturado, ele consegue ter realmente uma eficácia, tá? Então vamos lá. Dai perguntou: quanto tempo leva o curso? Isso é uma das perguntas que a gente mais recebeu hoje. Fiquem bem atentos, tá? Quem estiver aqui ainda, maravilhosos, os 29 desde o início. Gente, é o seguinte: é assim que você acessa, você compra, é um valor único e você já recebe o produto, tá? Porém, esse ano eu vou fazer diferente. Esse ano nós vamos liberar aos poucos as aulas, então já tem vários módulos gravados, mas nós vamos liberar aos poucos, certo? E vou liberando aos pouquinhos. E nos sábados, na última semana de março, nós vamos iniciar as aulas com os professores convidados aos sábados. Quem não puder participar, tá tudo bem, porque vai estar tudo gravado, certo? Mas esse ano é o grande diferencial, porque essas aulas aos sábados vamos ter especialistas em odontogeriatria, vamos ter especialista na parte de sedação, vamos falar sobre sedação, sim. Não vou ensinar ninguém a fazer sedação, mas a gente vai entender protocolos medicamentosos que vocês vão poder acessar. Então, em resumo, assim que vocês adquirem o curso, vocês já têm acesso à plataforma. Eu vou liberando as aulas aos poucos. E somente a partir do final de março, nós vamos ter em alguns sábados aula. Geralmente, esses sábados vão ser às 10 horas, Jack.
E aí, o melhor de tudo, se você não puder assistir, você grava, tá? E vocês podem ter 2 anos de acesso, Antônia, do curso. Então, não quero comprar agora para adquirir o desconto, vou comprar e depois eu vou acessar, não tem problema. Eu estou só esperando os professores terminarem de confirmar, porque se for a quantidade de professores que eu quero, minha gente, vão ser 2 meses de aula aos sábados. Eu estou fazendo, vai ficar no final de março, abril e maio. Então, vamos ter mais ou menos esses 2 meses de aulas aos sábados. E se vocês, e obviamente que o cronograma a gente vai enviar, né? Tudo certinho. Então, vocês vão ter 60 horas de aula, desculpe, 60 horas não, 60 aulas disponíveis, gravadas e oficinas online, quase 300 horas de aula. Então, o certificado de vocês vão ter várias horas. Vocês vão ter acesso à comunidade exclusiva, vão ter vários materiais de apoio. Vocês receberam o material de apoio? Lembra que vocês falaram assim, eu quero esse material de apoio, não sei o quê. Esse material de apoio foi o resumo do Domiciliar Talks, mas nesse curso vocês vão receber todos os materiais de apoio que eu tenho disponível na minha empresa. Então, Antônia, você vai aprender tudo isso. Obviamente que vocês vão ter momentos também. A gente vai fazer alguns tira-dúvidas. Entre um sábado e outro, a gente vai fazer um tira-dúvida. Por exemplo, esses 2 sábados são aulas e os outros tira-dúvida. Para a gente tirar todas as dúvidas, vocês vão anotar. Eu vou dar esse suporte para vocês, tá? Temos o certificado e o acesso vai ser todo online. Então, nós queremos acessar todo o Brasil. E, gente, eu só quero 30 alunos. Um já se inscreveu hoje. Eu só preciso agora de 29. Porque eu não quero encher a turma com milhões de pessoas e a gente não conseguir dar acesso. Quem tá comigo sabe, Dai, Isabelle, que são meus mentorados, Michelane também. Quando eu me dedico, eu realmente me dedico para os meus alunos e, por exemplo, esse mês eu não vou abrir mentoria. Já bateu minha cota de mentoria esse mês, por quê? Porque eu vou me dedicar realmente a dar esse suporte para vocês. Essa comunidade é uma comunidade que todos os meus alunos estão dentro dessa comunidade, então faz super sentido vocês estarem. Então, por que essa odontologia domiciliar, essa formação em odontologia domiciliar, ela é diferente? Porque a gente vai ter um conteúdo cronológico. Ui, desculpa. A gente vai ter um conteúdo cronológico todo estruturado, né? Nós vamos ter tudo muito organizado, certo? A gente vai ter, vocês vão saber bases clínicas, estruturação de gestão, prática na real, né? Então, assim, não teoria solta. Quem é meu aluno sabe, né? É, ia perguntar o quê, Michelane? Natália, você tem consultório? Não, eu tenho consultório de apoio, certo? Ainda não tenho um consultório meu porque eu acho muito caro. Sou meio mão de vaca, mas futuramente eu vou ter mais um outro modelo de negócio. Hoje eu atendo em consultório porque eu amo, atendo em domicílio e dou aula. Mas se eu quisesse viver só do domicílio, eu vivia. Ai, Natália, eu não tenho consultório, não posso abrir odontologia domiciliar? Pode, você pode ter um consultório de apoio, pode ter uma central de esterilização e tudo isso eu ensino no tudo isso eu ensino, obviamente, na, na formação. Michelane perguntou, qual a formação diferente da mentoria? Ó, a mentoria, eu vou desenvolver você para crescer, né, Michelane? Então, a gente não já desenvolveu seu negócio, você não já está, né, se desenrolando, já está tendo atendimentos e tudo mais, já está com o seu negócio estruturado. O curso, ele é algo mais independente, então você vai ver muitos casos clínicos, você vai ver realmente outros tipos de conteúdo odontológico que eu não dou em mentoria, porque mentoria eu vou desenvolver você. E fora isso, você ainda vai ter como, né? Você vai ter como assistir aos sábados essas aulas, mesmo que esteja gravada, você vai poder assistir depois, tá certo? O tempo de duração, você faz o seu horário. A gente vai ter aulas aos sábados com professores convidados, mas essas aulas aos sábados com professores convidados também vai estar gravada. Quem não puder, não tem problema. Média, 2 meses de aulas aos sábados, tá certo?
E acesso 2 anos na plataforma. Para quem vai iniciar, eu indico formação. Não vai investir em mentoria, porque minha mentoria está bem mais alta, viu? A gente já subiu o preço, Michelane. Michelane e Dai aproveitaram o preço do ano passado, né? A gente aumentou bastante. E Isa, eu acho que entrou esse ano, né, Isa? E a mentoria ela é ela é bem mais cara, porque eu realmente me dedico. Então, eu indico quem está começando agora iniciar pela formação. Não dá para você investir, eu nem acho interessante a pessoa investir logo nisso, sabe? Investir em mentoria agora. Você tem que saber a odontologia domiciliar. E outra coisa, nem todo mundo nem todo mundo consegue fazer a mentoria comigo, não, viu, Antônia? Porque para fazer a mentoria já tem que estar num nível um pouco diferente, não só em atendimentos, mas em energia para montar a empresa. Então, eu indico você começar com a formação. Não indico começar com a mentoria agora. Você consegue iniciar sem a mentoria? Óbvio. Você vai começar com a formação. Quando você já estiver mais madura, você pensa em fazer a mentoria. E a mentoria é uma outra coisa, né? Agora aqui não. Tá certo, gente? Está lançada, né? Está oficialmente lançada. Já tem gente se inscrevendo, viu? Quem recebeu a mensagem, já tem gente se inscrevendo. Está oficialmente lançada a formação em odontologia domiciliar e a primeira formação do Brasil, tá? Por quê? Ou existem cursos. Isso aqui é uma formação completa. Quando finalizar, você com certeza vai ter segurança para realmente realizar essa formação e realizar a odontologia domiciliar. Samantha perguntou: você faz algum treinamento presencial? Ano passado eu fiz, mas eu só faço para quem é meu aluno. A gente dá uma condição especial para quem é meu aluno. Quem não é meu aluno, eu não faço. Eu só faço aluno que já fez mentoria ou fez a formação, porque já entende, já tem uma base e aqui é mais a prática. Porém, isso é uma outra evolução. Caso você queira, aí a gente pode conversar depois da formação, tá? Então, vamos para a Antônia falou, tempo de curso e mentoria. Antônia, ó, o tempo de curso, como eu falei, eu vou até voltar o slide aqui para a gente não ter ruído na comunicação. A formação em odontologia domiciliar, você que faz o seu horário. Então, se eu liberar as aulas amanhã, as 60 aulas, e você quiser maratonar e assistir, fizer as atividades, finalizar, você recebe seu certificado. Mas tem as aulas aos sábados, que é mais ou menos 2 meses. Deu para entender? A mentoria é outra coisa que depois da formação, se você tiver mais maduro, fizer uma entrevista comigo e eu ver que está no seu momento de fazer a mentoria, que seria montar o seu negócio, algo desse tipo, eu ajudar você a pegar realmente na sua mão, aí geralmente dura 2, 3 meses, né? Geralmente dura mais ou menos isso, mas isso aí é outra coisa. Deu para entender, Antônia? Indico você, Antônia, a começar pela formação, tá? Vamos para a melhor parte, né? Que é o financeiro. Então vamos lá, gente. O valor normal dessa formação é R$ 2.000. É um valor super acessível. Eu tenho certeza que vocês conseguem esse valor em 3 atendimentos, 4 atendimentos. Isso daí eu não tenho nem dúvida. Eu já coloquei esse valor porque eu sei que realmente é algo que o conteúdo que eu vou ofertar não está nem perto desse valor. Vale muito mais, mas tudo bem ou 12 vezes de 206,84. Porém, para vocês, tchan, tcharam, tem desconto. Então, para vocês que estão aqui agora assistindo a imersão, que estão nesse primeiro momento, né, nós vamos fazer um grande desconto para vocês. Então, hoje muito cartão já virou, viu? Dia 5. Então, já pode fazer inscrição para aproveitar, tá? Esse valor, Michelane perguntou até quando é a inscrição. Esse valor de 1.597, então, passou de 2.000 ou mais de 2.000 e pouco para 1.597. É, vai ficar só até segunda, tá? Só até segunda, dia 9, porque vai ser a última aula do domiciliar Talks, então vai ficar só até segunda. E, obviamente, vocês aproveitando isso, eu tenho certeza, 3 limpezas em domicílio vocês já pagam.
Eu tenho certeza disso. Se souber precificar, viu, Antônia? Se souber precificar. Então, gente, já aproveitem essa condição. Se vocês quiserem se inscrever, que eu já indico vocês se inscreverem, clica nesse QR Code e já aproveita. Então, vocês vão ter mais ou menos bem mais de R$ 400 de desconto. Se se inscrever até segunda-feira, a gente consegue com esse QR Code, tá certo? Conto com vocês. Estou muito animada. Quem aqui se interessou? Samantha botou, quero fazer minha inscrição. Samantha não, desculpe. Mas, ó, Samantha, eu tô te chamando demais, viu, Samantha? Já faça sua inscrição. Ai, ai. Vamos lá. Já fez. Bruna, pois vamos lá. Vocês estão conseguindo acessar o QR Code, gente? Porque senão eu posso ajudar aqui vocês. Espera aí. Vocês estão conseguindo acessar o QR Code ou não? Deixa eu só. Não, como é que vai acessar, gente? Se eu acabei de paralisar o negócio. Peraí. Deixa eu só ver aqui. Muito bem, Jaque, já fez. Deixa eu ver aqui. Preciso de ajuda, não consegui. Entrou no WhatsApp, não consegui. Peraí, calma. Não criemos pânico. Deixa eu ajudar vocês, minha gente, porque eu acho que eu tô meio abestalhada aqui, peraí. Eu tô muito feliz porque, gente, esse projeto que eu tô lançando hoje, eu vou até chorar. Tô emocionada porque eu já tô planejando esse projeto há muitos anos, muitos, muitos anos. E, enfim, tô muito feliz, muito, muito, muito feliz. Peraí. Deixa eu só ver se eu consigo abrir. Vocês não estão conseguindo abrir, gente? Peraí. Quem é que está tentando se inscrever? E é. Então eu errei alguma coisa. Peraí. Calma, não criemos pânico que vocês não vão perder o desconto por conta da minha lerdeza. Deixa eu só. Valor diferente no WhatsApp. Ah, deixa eu ver aqui. Não entendi, Rosa, o que você falou. Falou diferente no WhatsApp? Como assim? Deixa eu mandar aqui para vocês o valor. Ah, é sim, Rosa. Se eu fosse você, eu aproveitava o valor que você recebeu no WhatsApp. Porque você recebeu uma condição especial. Ó, gente, podem clicar aqui, tá? Podem clicar aqui, certo? Vamos lá. Vou colocar, Célia, vou colocar. Vou colocar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, certo, no grupo do WhatsApp. Gente, é o seguinte, hoje, só para explicar para você, viu, Rosa? Hoje, quem recebeu a mensagem de manhã recebeu com uma condição especial, porque assistiu todas as 5 aulas, certo? Então, quem assistiu a aula de hoje e até sábado, eu já é só clicar nesse QR Code. Vocês estão conseguindo acessar? Célia, você consegue acessar aqui? Rosa, tô dando um oi para você, viu? Ó, vou botar aqui, Rosa. Mandei para você.
É, Antônia falou comigo, né? Antônia, mas Antônia, ó, isso daí que você me. Aquele foi. Passou já, viu, Antônia? Aquilo já passou, você não aproveitou, agora é esse valor aqui que a gente mandou, tá certo? Bom, gente, é isso. Mais alguém precisa, quer se inscrever e não tá conseguindo? Rosa, você deixe só. Rosa, espere só um pouquinho, que eu dou já o suporte para você, tá certo? Porque o seu é diferenciado, tá? Quem recebeu a mensagem hoje de Evelyn, espera um pouquinho, porque a gente vai mandar o link para vocês, certo? Não se preocupe, não se preocupe. Desculpe, é porque eu senti que desculpe. É porque eu vi o sobrenome. Gente, e aí? Cadê Célia? Conseguiu Célia se inscrever? Célia conseguiu ou não? Fernanda, não assisti as mensagens, assisti as aulas, mas você deu o check-in em todas as aulas? Se não, aí por isso que a gente não, que não recebeu as aulas, mas a mensagem, mas dê um oi pra gente, viu, Fernanda? Que a gente confere, tá? Então vamos lá, revisando. Cadê Samanta? Vou mandar para você, viu, Samanta? Cadê? Samanta. Vou mandar no seu privado, viu, Samanta? Samanta, você é uma galega, né? Que tá de galega na minha terra. Galega na minha terra é loira. Uma galega que tá bem bonita de laranja, né? Maravilhosa. Bom, gente, quem mais não recebeu, não conseguiu acessar o link? Cadê Célia? Célia conseguiu. Senti que vou mandar para você outro, tá? Quem mais? Quem mais? Samantha vai ver. Michelin. Mulher, Michelin, depois a gente resolve isso. Michelin de. Sim, sou do Rio Grande do Sul. Maravilhosa, gata linda. Vamos lá. Quem mais? Antônia, cadê a Antônia? Sim, Antônia, o que que acontece, gente? Algumas pessoas vieram falar com a gente para a gente. Antes da venda, né? Nós fizemos uma pré-venda. Algumas pessoas conseguiram um valor diferenciado, porém a pré-venda acabou semana passada. Então a gente não consegue dar desconto para ninguém mais. O valor é esse, o parcelamento é esse. Nós não trabalhamos com recorrência, só com cartão mesmo ou no Pix. Por quê? É por segurança sua e nossa. Por recorrência, existem muitas fraudes, muita questão de cancelamento e muitas vezes você não consegue, a gente já libera o curso para vocês. Então a gente não consegue fazer por recorrência, tá? Nós tentamos, não conseguimos nem por boleto. Então se organizem, peçam o cartão para alguém que vocês vão conseguir. Quem já se inscreveu, que eu vi que já teve gente que se inscreveu, cadê Jack? Jaque, Abigail já se inscreveu, daqui a pouco Samantha vai se inscrever também, Célia também já se inscreveu, o que mais? Fernanda, a gente conversa, viu, Fernanda? Cadê Célia? Já se inscreveu, Célia? Então vamos lá, gente, vou finalizar aqui. Vocês têm mais alguma dúvida? Antônia, cadê a Antônia? Antônia, eu vou falar com você no seu privado, tá? Combinado, minha gente? Combinado. Tem mais alguma dúvida? Posso finalizar aqui? Tudo bem? Um beijo, turma oficialmente lançada. Estou mega feliz por ter essa oportunidade com vocês. Quem se inscreveu hoje, até amanhã a gente coloca em todos os nossos grupos, tá? Porque o meu suporte agora sou eu, porque a Evelyn tá de folga agora à noite, 10 horas da noite. Mas vocês já vão ter acesso à plataforma. Quem já olhou já tem dois módulos liberados, tá bom? Um beijo, gente. Que Deus abençoe. Estou muito feliz e senti que falo já com você. Desligar aqui, eu vou mandar para você, tá bom? Um cheiro. Samanta, te espero, viu? Tchau. Beijos.